Lei Orgânica de Mangaratiba, artigo 25 a 33. Título 2. Da Organização Municipal. Capítulo 4. Das vedações. Artigo 25. Além de outros casos previstos nesta lei orgânica, ao município é vedado: inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Inciso 4. Subvencionar ou auxiliar de qualquer forma com recursos públicos, quer seja pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falantes, cartazes, anúncios ou outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou a que se destinar a campanhas ou objetivos estranhos à administração e ao interesse público. Capítulo 5. Da Administração Pública. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 26. A administração pública direta, indireta ou fundacional do município obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público da administração direta, indireta ou fundacional depende de aprovação prévia em concurso público de provas de prova de títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3. Não haverá limite máximo de idade para a inscrição em concurso público, constituindo-se, entretanto, em requisito de acessibilidade ao cargo ou emprego, a possibilidade de permanência por 5 anos no seu efetivo exercício. Inciso 4. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Inciso 5. Tanto no prazo de validade quanto no de sua prorrogação, previstos no edital de convocação, ou aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, será observada a classificação, convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 6. A convocação do aprovado em concurso far-se-á mediante publicação oficial e por correspondência pessoal. Inciso 7. A classificação em concurso público, dentro do número de vagas obrigatoriamente fixado no respectivo edital, assegura o provimento no cargo no prazo máximo de 180 dias, contado da homologação do resultado. Inciso 8. Os cargos em comissão e as funções de confiança devem ser exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. Inciso 9. Os cargos de natureza técnica só poderão ser ocupados pelos profissionais legalmente habilitados e de comprovação atuação na área. Inciso 10. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical, observado no que couber o disposto no artigo 8º da Constituição Federal. Inciso 11. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Inciso 12.
a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 13. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 14. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na mesma data. Inciso 15. A lei fixar o limite máximo entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observado como limite máximo os valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito. Inciso 16. Revogado. Inciso 17. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Inciso 18. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Inciso 19. O servidor público poderá gozar de licença especial e férias na forma da lei ou de ambas dispor sob a forma de direito de contagem em dobro para efeito de aposentadoria ou tê-las transformadas em pecúnia indenizatória segundo sua opção. Inciso 20. Os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis e a remuneração observará o que dispõem os incisos 15 e 16 deste artigo, bem como os artigos 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Inciso 21. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. A linha A de 2 cargos de professor, assim considerado o de especialista de educação. A linha B. A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. A linha C. A de 2 privativos de médico. Inciso 22. A proibição de acumular não se aplica a proventos de aposentadoria, mas se estende a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Inciso 23. Somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública. Inciso 24. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 25. Ressalvada a legislação federal aplicável ao servidor público municipal e proibido substituir, sob qualquer pretexto, servidores públicos federais e estaduais ou trabalhadores de empresas privadas em greve. Inciso 26. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições e de pagamentos a todos os concorrentes, com previsão de atualização monetária para os pagamentos em atraso, penalidades para os descumprimentos contratuais, permitindo-se no ato convocatório somente as exigências de qualificação técnica, jurídica e econômico-financeira indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Inciso 27. Os servidores públicos
não poderão ser colocados à disposição de outros setores da União, do Estado e dos municípios antes de completarem 2 anos de efetivo exercício funcional no órgão de origem. Inciso 28. Os servidores da administração pública direta colocados à disposição da administração pública indireta ou fundacional, quando da transferência para a inatividade, incorporarão aos proventos a complementação de vencimentos que venham percebendo, desde que, caracterizada essa situação, há no mínimo 8 anos consecutivos. Parágrafo 1º. Compreendem-se da administração direta os serviços sem personalidade jurídica própria, integrados na estrutura administrativa de qualquer dos poderes do município, na administração indireta, constituída de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, bem como as subsidiárias dessas entidades e as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. Parágrafo 2º. São autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas as assim definidas no artigo 77, parágrafo 2º da Constituição Estadual, com aplicação para o município. Parágrafo 3º. A publicidade dos atos e programas, obras e serviços dos órgãos públicos somente poderão ser feita em caráter educativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 4º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 5 deste artigo implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Parágrafo 5º. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei. Parágrafo 6º. Os atos de improbidade administrativa importarão a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 7º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 8º. Os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvados as respectivas ações de ressarcimento, são os estabelecidos em lei federal. Parágrafo 9º. É vedado ao poder público, direta ou indiretamente, a publicidade de qualquer natureza para fins de propaganda governamental fora dos limites do município. Artigo 27. Aplicam-se às licitações do município as regras da legislação federal ou da legislação estadual, sem mais restritivas. Parágrafo único. Os limites para dispensa de licitação ou para o estabelecimento de suas modalidades, fixados na lei federal, terão aplicabilidade para o município. Artigo 28. O município, no interesse da administração e do aperfeiçoamento da capacitação de seus servidores, garantirá a cada biênio, no mínimo, a participação de seus servidores, nível técnico e superior, em cursos de aprimoramento profissional. Artigo 29. Qualquer que seja a causa mortis,
do servidor público será de 100% da remuneração total ou valor mínimo da pensão devido a seus dependentes na forma da lei. Seção 2. Do controle administrativo. Artigo 30. O controle dos atos administrativos do município será exercido pelo Poder Legislativo, pelo Ministério Público, pela sociedade, pela própria administração e, no que couber, pelo Conselho Estadual de Contas dos municípios. Parágrafo 1º. Haverá uma instância colegiada administrativa para dirimir controvérsias entre o município e seus servidores públicos. Parágrafo 2º. Fica assegurada a participação entidades de classe dos servidores no órgão colegiado de que trata o parágrafo anterior. Artigo 31. A administração pública tem o dever de anular os próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, bem como a faculdade de revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitada, neste caso, os direitos adquiridos, além de observado, em qualquer circunstância, o devido processo legal. Artigo 32. A autoridade que, ciente de vício invalidador de ato administrativo, deixar de saná-lo, incorrerá nas penalidades da lei pela omissão, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição da República, se for o caso.